Olá, amigas e amigos do Reino de Clio. Hoje estamos aqui para contar para vocês uma história muito longa. A saga de um povo, o povo Chocó, para recuperar o seu direito às suas terras na ilha de São Pedro e na Caiçara, nas margens sergipanas do rio São Francisco. E para contar essa história, nós que nesse tempo de pandemia não podemos ir até a ilha, nós vamos reunir três episódios que vão ser juntos para contar essa longa história. Dois deles fazem parte de uma série ainda não publicada, que conta da passagem do imperador Dom Pedro II pelo rio São Francisco, no ano de 1859. Naquela ocasião, o imperador teve contato com os índios Chocós e concedeu a eles a posse das terras. Mas essa posse foi perdida e iniciou-se uma luta de 120 anos de várias gerações de Chocós para que pudesse chegar a um fim. E é essa história que nós vamos contar para você e também mostrar a celebração de 40 anos do fim desta luta. Então, vamos juntos nesta aventura. O vídeo é longo, mas a história vale a pena. Sejam todos bem-vindos para mais uma aventura do Reino de Clio nos caminhos da história. O primeiro episódio desta série vai lhes contar como Dom Pedro II chegou ao rio São Francisco, alguns detalhes da viagem e o início desta longa travessia que visava chegar até a cachoeira de Paulo Afonso. Vamos ver. Esta pontinha do mapa é um dos lugares mais lindos do litoral brasileiro. Cidade de Piaçabuçu, Alagoas. Neste local, o rio São Francisco, o Velho Chico, se encontra com o Oceano Atlântico. É a foz do rio São Francisco, na divisa entre os estados de Sergipe e Alagoas. Aqui vamos iniciar uma grande aventura do Reino de Clio, Caminhos da História. Vamos seguir os passos do imperador Dom Pedro II em sua visita ao estado de Sergipe. Aqui, na foz do rio São Francisco, a frota imperial, vinda da Bahia, estacionou para iniciar a viagem de subida do rio São Francisco rumo à cachoeira de Paulo Afonso, que o imperador queria conhecer. No percurso, ele foi se revezando, visitando as cidades ribeirinhas de Sergipe e de Alagoas. E nós vamos visitar a maioria destas cidades em busca dos lugares de memória pelos quais passou Sua Majestade Imperial a caminho, como já dissemos, da cachoeira de Paulo Afonso. Vamos conosco em mais uma aventura, Reino de Clio, Caminhos da História, seguindo os passos do imperador. Sejam todos bem-vindos. Antes de iniciar nossa jornada, porém, vamos saber um pouco sobre quem era o homem Pedro de Alcântara, quem era o imperador Dom Pedro II. Pedro de Alcântara, João, Carlos, Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco Xavier de Paula, Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael Gonzaga, nasceu no Rio de Janeiro em 2 de dezembro de 1825 e morreu em Paris em 5 de dezembro de 1891.
Era filho de D. Pedro I e de Dona Leopoldina, o casal imperial brasileiro. Criança de saúde frágil, órfão de pai e mãe, adolescente de vida reclusa, inteiramente dedicada à tarefa de governar seu país, fardo que lhe foi jogado nas costas com a idade de 14 anos. O casamento arranjado lhe trouxe decepção, pois a noiva, encontrada na Europa, não era exatamente o que ele esperava. Contudo, o casamento lhe trouxe segurança, amizade e filhos. O poder era exercido com responsabilidade e zelo inatacáveis, chegando ao ponto de pagar pelas próprias viagens e devolver parte dos salários aos cofres públicos. Era conciliador, não admitia, porém, desrespeito à nação, embora sua figura fosse violentamente atacada pela imprensa, que jamais foi tão livre quanto em seu governo. Em 1859, já imperador há quase 20 anos, anunciou o desejo de conhecer as províncias ao norte do Rio de Janeiro e os preparativos foram iniciados. Mas e Sergipe? Como era Sergipe em 1859? Na província de Sergipe, governada por Manuel da Cunha Galvão, reinava tranquilidade e a criminalidade estava em queda. A polícia era dividida entre a Guarda Nacional, que estava em boa condição, e a força de linha, que existia precariamente. Na saúde, porém, um surto de varíola matara 117 pessoas na província, 75 delas apenas na cidade de Estância. Na educação, Sergipe possuía 2.950 alunos na rede pública e 345 na rede particular. Havia 23 escolas femininas e 43 escolas masculinas, a maioria delas em situação precária, não tinham nem mesmo mobília. Várias igrejas estavam em construção, enquanto as existentes estavam deterioradas. Também não havia um número apropriado de cemitérios. O povo era composto de homens livres e escravos. Em 1854, havia pouco mais de 100 mil pessoas livres e pouco mais de 32 mil escravos. Havia também pouco mais de 1.400 índios vivendo em 6 aldeias espalhadas pelo território da província. As mulheres viviam reclusas nos lares, sem ler, sem escrever, cidadãs de segunda classe. Os casamentos consanguíneos eram comuns, arranjados, e muitas mulheres da aristocracia da cana eram enviadas aos conventos, aonde aguardavam os casamentos arranjados e para preservar os bens da família. Assim era a província de Sergipe que Dom Pedro II visitou. A viagem foi programada para acontecer durante o recesso legislativo entre os anos de 1859 e 1860. As despesas foram pagas pelo próprio imperador através de 2 empréstimos. Uma grande comitiva foi mobilizada e o deslocamento pelo mar se deu em uma frota composta de 2 vapores, o Amazonas e o Apa, onde viajava o imperador e a imperatriz, uma corveta e uma canhoneira. A partida do Rio de Janeiro ocorreu em 1º de outubro de 1859 e a chegada a Salvador se deu no dia 6. No dia 12 de outubro, a comitiva partiu de Salvador rumo à foz do Rio São Francisco, aonde começa a nossa jornada. A imperatriz permaneceu em Salvador e não acompanhou o imperador até a Cachoeira de Paulo Afonso.
Nós estamos na foz do Rio São Francisco, onde o velho Chico se encontra com o Oceano Atlântico, porque foi neste local que a frota imperial, vinda de Salvador, trazendo Sua Majestade em direção à Cachoeira de Paulo Afonso, foi neste local que a frota estacionou. Também foi aqui que o presidente da província de Sergipe, Manuel da Cunha Galvão, subiu a bordo da nau imperial e beijou a mão de Sua Majestade. Daqui, Dom Pedro II partiu e foi pernoitar na cidade de Penedo. De Penedo, o imperador atravessou o rio para conhecer a cidade de Neópolis, na época chamada de Vila Nova do São Francisco, a primeira parada de Sua Majestade nas terras de Sergipe. Então vamos agora com o Reino de Clio para mais uma aventura. Vamos subir o rio, vamos passar por Penedo e depois vamos a Neópolis. Venha conosco, venha com o Reino de Clio nos caminhos da história, seguindo os passos do imperador. Vamos juntos! Antes, porém, de chegar a Penedo e ir a Neópolis, o imperador visitou o povoado de Piaçabuçu, que vamos conhecer agora. Antes de chegar a Penedo, a primeira parada do imperador nas cidades às margens do Rio São Francisco foi aqui, na cidade de Piaçabuçu, na época apenas uma simples vila de pescadores. O imperador desembarcou e foi conhecer um pouco da cidade, na época, como já falamos, um povoado. E vamos agora também fazer o mesmo e tentar conhecer um pouquinho de Piaçabuçu. Em Piaçabuçu, Dom Pedro II visitou a escola masculina com 84 alunos e a escola feminina com 40 alunas. Visitou também a igreja matriz, que ainda era uma simples capela bem deteriorada. Ele doou dinheiro para a reforma. Vamos então para a nossa próxima parada, Penedo. Nesta segunda parte vamos ver como foi o contato de Dom Pedro II com os índios Chocós, quando passou pela ilha de São Pedro, retornando da Cachoeira de Paulo Afonso em 1859. Vamos ver. Em sua viagem de retorno da Cachoeira de Paulo Afonso em direção à Bahia, Dom Pedro II embarcou em Piranhas e desceu o rio São Francisco. Ele tornaria a pisar o solo sergipano na ilha de São Pedro,
onde viviam e vivem até hoje os índios Chocós. Antes, contudo, ele ainda visitaria o povoado de Entremontes, pertencente a Piranhas, que nós vamos conhecer agora. Estamos chegando a Entremontes, povoado pertencente à cidade de Piranhas. Aqui Dom Pedro II fez uma pequena parada. Chegou no dia 22 de outubro, quando voltava da Cachoeira de Paulo Afonso. Chegou por volta das 3h30 da tarde, se hospedou numa residência, fez uma refeição, foi dar uma volta pelas ruas do povoado e depois foi-se embora. Nós vamos também conhecer Entremontes, que dizem que é uma cidade, aliás, um povoado muito charmoso, aqui pertencente à cidade de Piranhas. Reino de Clio, nos caminhos da história, seguindo os passos do imperador. A tradição no povoado Entremontes indica que esta Casa Verde aqui ao fundo, onde hoje funciona um estabelecimento comercial, era a casa do tenente-coronel Anacleto Brandão, que hospedou Dom Pedro II quando ele esteve visitando aqui o povoado. Aqui onde nós estamos agora é a igreja de Nossa Senhora da Conceição, no povoado de Entremontes, a principal igreja, aliás, a única igreja católica do povoado. Nós temos uma dúvida. Dom Pedro II, em seu diário, anota que visitou uma capela construída por um morador aqui do povoado, como ação de graças por ter ficado curado da cólera. Mas, como Dom Pedro II menciona o nome capela, nós não sabemos dizer se é esta a igreja que ele visitou ou se havia alguma outra aqui no local. Vamos investigar isso.
Fato raro de ocorrer nas nossas andanças, seguindo os caminhos do imperador, por qualquer uma das cidades que nós visitamos, é nos depararmos com uma das pessoas que são citadas pelo imperador em seu diário. Diferente ocorreu aqui em Entremontes. Nós encontramos aqui a sepultura do Anacleto de Jesus Brandão, que é pessoalmente mencionado pelo imperador em seu diário, quando escreve que ficou hospedado na casa dele, que fez uma refeição na casa dele. Então aqui na igreja matriz de Entremontes, a igreja de Nossa Senhora da Conceição, estão depositados os restos mortais do Anacleto, que teve a honra de receber em sua residência a visita do imperador brasileiro. Conforme prometido, nós investigamos para ver se descobríamos qual foi a capela que Dom Pedro II visitou e que teria sido construída por um morador aqui de Entremontes como forma de agradecimento por escapar da doença cólera. No entanto, não conseguimos descobrir. Capelas como essa, vocês viram as imagens que nós mostramos de uma construída na beira do rio, de outra construída dentro da cidade e essa aqui na saída do povoado, aliás. Mas os moradores dizem que são construídas como uma espécie de túmulo, de mausoléu para as famílias mais importantes que tinham condições de fazer isso na época. Não sabemos lhes dizer, portanto, qual foi dessas capelas que Dom Pedro II visitou. Depois da curta visita a Entremontes, Dom Pedro II embarcou novamente e continuou descendo o rio. Ele iria pernoitar na cidade de Pão de Açúcar. Depois de Pão de Açúcar, retornaria a pisar no solo sergipano para visitar a ilha de São Pedro e se encontrar com os índios Chocós. E é para lá que nós vamos agora. Reino de Clio, nos caminhos da história, seguindo os passos do imperador. Dia 1º de maio de 2019, estamos assistindo aqui de dentro do carro uma cena não muito comum no sertão. Estamos vendo a chuva que está deixando o sertão verdinho, que está enchendo os açudes, as barragens, que traz muita esperança para o sertanejo. Para nós, no entanto, que vamos pegar aí uns 15 quilômetros de estrada de chão até chegar à ilha de São Pedro, é uma perspectiva meio assustadora. Mas nós vamos seguir o nosso caminho, vamos até lá, vamos tentar chegar para conhecer a ilha de São Pedro, um dos pontos de Sergipe, da província de Sergipe, nos quais Dom Pedro II esteve em sua viagem pelo Rio São Francisco. Vamos para lá, vamos conosco. Reino de Clio, nos chuvosos e enlameados caminhos da história.
Finalmente chegamos à ilha de São Pedro, pertencente à cidade de Porto da Folha. Aqui ao fundo, o nosso já conhecido e querido Rio São Francisco. Aqui nesta ilha, Dom Pedro II chegou às 10h40 do dia 23 de outubro de 1859, em sua viagem de regresso da Cachoeira de Paulo Afonso, que ele foi visitar. Aqui Dom Pedro II permaneceu por cerca de meia hora, mas pôde ter contato com os índios e pôde também visitar alguns lugares que nós vamos conhecer agora. Ilha de São Pedro, aldeia dos índios Chocós, na beira do Rio São Francisco, visitada por Dom Pedro II no dia 23 de outubro de 1859. Esta igreja ao fundo, a igreja de São Pedro, foi visitada por Sua Majestade, que considerou-a bem conservada, apesar dos morcegos que ele notou esvoaçando. Quando Dom Pedro II visitou a ilha de São Pedro, viviam aqui, segundo ele anotou em seu diário, cerca de 100 índios e vários portugueses. E a ilha tinha uma espécie de administrador, um diretor. Era o Frei Capuchinho Frei Doroteu. Frei Doroteu não era unanimidade. Ele reclamava dos índios, os índios reclamavam dele. Os índios reclamavam dele porque ele seria um mau diretor. Ele impedia as danças, impedia os batuques, e ele era contra tudo isso que os índios gostavam de fazer. Por outro lado, os índios achavam que ele era um excelente religioso, que era muito devotado. O Frei Doroteu reclamava dos índios porque achava que os índios eram indolentes, que não gostavam de trabalhar. Ele não compreendia, na verdade, a natureza do indígena, né? Mas ele reclamava disso e reclamava também que os índios, por muitas vezes, cediam as terras deles aos pobres para que os pobres pudessem plantar e não cobravam nada em troca, enquanto os índios reclamavam que os portugueses tomavam as terras deles. E, para nossa surpresa, aqui visitando a igreja de São Pedro, nós nos deparamos com o próprio Frei Doroteu em pessoa. Na verdade, o que restou dele nesse ossário aqui ao fundo e naquela imagem retratada ali na parede. Muito interessante. Reino de Clio, nos caminhos da história, encontrando, entre aspas, um de seus personagens, o célebre Frei Doroteu.
Dom Pedro II teria recebido, segundo a tradição dos índios Chocós, uma reivindicação da posse das terras por parte dos índios, o que ele teria autorizado. Após assistir uma dança dos índios e ter ficado comovido com ela, o imperador permitiu que fosse formada uma comissão de índios e que eles fossem a Salvador para pegar o documento que lhes dava a posse das terras. Segundo a tradição, os índios foram até lá, mas na volta foram enganados e embebedados por brancos que roubaram o documento. A posse definitiva destas terras para os índios só foi conseguida muitas décadas depois. Mas como essa história oral é lembrada hoje em 2019? Vamos perguntar para a maior liderança dos Chocós, o cacique Bá, que vamos entrevistar agora. O reino de Clio, Caminhos da História, está tendo a honra de ser recebido aqui na ilha de São Pedro, com autorização do cacique Bá, aqui ao meu lado. Cacique Bá, nós investigamos, pesquisamos bastante a visita de Dom Pedro II aqui ao Rio São Francisco, quando ele veio em outubro de 1859 para conhecer a cachoeira de Paulo Afonso. E na volta da cachoeira ele visitou a ilha de São Pedro. Nós sabemos já o que ele escreveu no diário dele, quais foram as impressões que ele teve quando aqui esteve. Mas nós queremos saber como é que os índios Chocós veem essa visita. Então eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte: como a tradição dos índios Chocós se lembra da visita do imperador brasileiro? Pois, em 1859, Dom Pedro II, passando pelo Rio São Francisco, no seu barco, segundo a história, na volta o barco dele deu um problema. E que problema foi esse que ele teve que pernoitar aqui? Dormiu aqui na nossa aldeia. E dormindo aqui, segundo os mais velhos, disse que no povo Chocó estava na mata, uma parte boa na mata, dançando no toré, no ritual sagrado. E umas horas da noite, sem vento, o eco, o som do nosso toré, né? Que é muita gente cantando no silêncio da noite. E isso o pessoal escutava aqui, como até hoje ainda escuta. Aí ele ouviu, aí perguntou um dos seus parceiros que estava ao seu lado, perguntou se aqui existia índio, que aqui era uma antiga vila, bem para trás. E se era possível os índios virem e dançar e cantar para ele, assistir aquela cena, né? Aquele momento. E para ele era uma atração a mais, né? Aí isso foi feito o convite, os nossos parentes, lá em 1859, e ele assistiu a dança do toré, os índios cantando, e se emocionou. E perguntou o que os índios... primeiro ele disse, né, porque esse momento eu nunca vou esquecer, vou levar comigo, mas quero deixar algo que você também nunca possa esquecer. Aí perguntou os índios o que os índios queriam. Os índios: não, nós queremos ter o direito de um pedaço de chão para dizer que se dizer dono de fato mesmo, para plantar, criar e viver. Aí foi que ele era o imperador. Ele tem esse poder de fazer isso, pelo menos no tempo tinha. Se estava certo, se estava errado de ter, não sei, segundo a história, ele, né, o Brasil não era para ser assim, os índios eram para ter sua própria terra, sem ninguém estar... Que o branco tem, que o negro tem, mas o índio em primeiro lugar, porque são os primeiros nativos dessa terra, né? Aí, assim ele fez. Ele deu de volta, a gente tem uma maneira de dizer que ele doou. Não, ele deu de volta um alegre quadro de terra para o povo Chocó. 6 quilômetros de fundo e 6 quilômetros de frente. Então nós temos mais de 4.000 hectares de terra, que dá quase 16 mil tarefas de terra. Então hoje, e sim, aí essa terra, né, ele assistiu aquele momento e ficou encantado. E em cima desse documento que ele deu de volta esse pedaço de terra a gente lutou. Então a imagem
e as lembranças que os mais velhos foram passando de geração para geração e a gente não esqueceu. Claro que teve momentos na nossa vida que a gente não podia dizer que ele fez isso, porque era motivo de apanhar ou morrer ou ser expulso, como aconteceu com nossos antepassados. Mas quando nossos pais foram passando, essa história não morreu. Quando a gente cresceu, que não suportou mais o massacre dos fazendeiros que se diziam da nossa terra, o pontapé da gente foi em cima desse documento. Então é tanto que a terra que nós temos hoje foi a terra que ele deixou em documento. Nem um palmo a mais, nem um palmo a menos. Então, em cima desse documento nós lutamos e conseguimos, graças a Deus. É essa posse que vai ser comemorada esse ano, os 40 anos, né? 40 anos de reconquista da terra. Quer dizer, 40 anos menos 2019 foi em 79. 79, exatamente. Quer dizer, ele fez a concessão da terra em 1859. Certo. E somente 120 anos depois é que vocês foram conseguir definitivamente, sem mais contestação. Exatamente, porque quando ele fez esse documento rezando, esse documento rezava que a terra, aquele pedaço de terra era nosso, a gente não conseguiu naquele momento, porque os fazendeiros promoveram uma festa, tiveram informações que os índios têm para esse documento do Rio de Janeiro e ofereceram bebida e carne. Só sei que os índios foram iludidos e por causa de um copo de bebida os índios perdeu a terra, o documento da terra. Então, mas isso aí foi passando de geração para geração e isso aí não morreu. Então, a ilha de São Pedro, essa ilha de São Pedro aqui que nós estamos hoje, quando a gente atravessou em 79 para cá, não existia mais casa, só tinha de casa a igreja. E os pés de árvore grandes que tinha, Juazeiro, que chamei de Marizeira. Então parte das nossas famílias ficaram debaixo do pé de árvore e outras ficaram aqui dentro da igreja. Então isso se deu em 79, que a gente atravessou para aqui. Nós comemoramos todo ano, dia 9 de setembro, que foi no dia 9 de setembro de 79. Só que a vitória da ilha de São Pedro, que é 319 tarefas, que era cercada pela água, 319 tarefas que nós temos, nós conseguimos no dia 7 de dezembro do mesmo ano. E a notícia chegou aqui no dia 8 de dezembro do mesmo ano. Mas a gente comemora dia 9 por quê? Dia 9 de setembro? Porque a gente entrou e não saiu mais. Mas mesmo assim o fazendeiro deram queixa na justiça e a justiça determinou 10 dias de prazo para a gente sair da ilha de São Pedro. Então aí a igreja entrou na briga ao nosso favor, o sindicato, então muitas pessoas de bem e graças a Deus nós conseguimos. Mas só que a Caiçara, a terra que ele deixou em documento, nós conseguimos em 93. Ela foi homologada em 91 e em 93 nós voltamos para Caiçara. Então, nós fizemos uma festa só. Nós comemoramos a festa do dia 9 de setembro de 79, por quê? Porque começou daqui a reconquista da terra. Hoje a gente observa pelo mapa, pelo Google, pelas imagens de satélite, que a ilha de São Pedro não é mais uma ilha. O rio passava antes em outro lugar ou tinha um braço de rio que fazia com que esse pedaço de terra fosse uma ilha? Com certeza, era um braço do rio que fazia com que onde nós estamos aqui se tornasse uma ilha. É tanto que hoje ainda existe água lá de cá, mas só que ficou um poço no meio. A terra da ilha se encontrou com a terra da Caiçara, aí o rio não passa mais para cá. E tanto aqui para lado de cima como para lado de baixo, mas ficou, onde era mais fundo, ficou um pouco de água. Uhum. Se a gente descer aqui, não topa água aqui, é de fundo. Sim. Né? Mas o rio, por conta das barragens, a vazão diminuiu, então a ilha, hoje ela não é ilha de fato, né? Ela já foi. Só se o rio pegar qualquer reponte significativo, um reponte mais ou menos, ela fica ilhada de novo. Quando ocorre da barragem lá de Xingó abrir as comportas, ele volta a correr por ali ou não? Ah, com certeza, o rio passa até lanchas grandes de grande porte, passa aí. Eu mesmo sou jovem, mas em 2006, a última enchente que deu foi em 2006, esses olhos e os olhos de muita juventude aqui viram muita lancha para sair por dentro, em 2006. E em 2004, teve uma enchente boa também. A mesma ilha ficou. Então o meu rio de lá ficou o rio do lado de cá. Largo e com força. Cacique, muito obrigado pela entrevista. Foi uma honra estar aqui na ilha de São Pedro, na sua aldeia. E foi uma honra também o senhor me conceder essa entrevista. Obrigado, o prazer é nosso e as portas estão abertas, se quiserem voltar. Né? Obrigado.
Nós estamos agora com o pajé Jair, o líder espiritual da aldeia dos Chocós. Pajé, primeiramente, muito obrigado por nos conceder essa entrevista. E eu gostaria de lhe perguntar o seguinte. Quando da visita do imperador Dom Pedro II, havia um religioso aqui que era considerado como diretor da ilha de São Pedro. Era o Frei Doroteu. O que o senhor pode nos dizer da tradição, daquilo que foi passado para o senhor pelos mais velhos? O que o senhor pode nos dizer sobre o Frei Doroteu? Então, o Frei Doroteu, na época que existia, né, diretor aqui da ilha de São Pedro, ele veio com a intenção de catequizar os indígenas, onde os indígenas tinham a própria sua língua, sua cultura, e o objetivo era catequizar os indígenas, que rezassem como um branco, né? E na época, com certeza, muitos índios tiveram resistências e outros não, ou daqueles que como os mais velhos falavam, a intenção realmente era caracterizar os indígenas, realmente. E os indígenas tinham a própria sua cultura, sua língua, né? Então, foi um momento assim, não foi tão bom para os indígenas na época da permanência dele nessa região. Nós ouvimos falar também, aliás, nós lemos no Diário do Imperador, que havia essa disputa, uma disputa de terras entre os índios e os brancos, e o Frei Doroteu, ele dizia que, pelo menos foi o que o imperador escreveu no diário, que os índios emprestavam as terras para os pobres e não cobravam nada em retorno por esse empréstimo. O senhor ouviu alguma coisa da tradição a respeito disso? Na época, assim, eu não lembro, né? As terras arrendadas, agora não sabe de que forma na época, né? Não tenho certeza. E também não, assim, das pessoas mais velhas também eu nunca soube, assim, os que morreram, sabiam realmente dessa história, mas eu não lembro, assim, né? Pela idade e a geração era outra. Certo. Mas que realmente eu falava que realmente arrendava as terras. Agora, da que forma era essa arrendação da terra, eu não... Sim. E hoje, nos dias atuais, como é a relação do pajé e dos índios com a religião? Já é uma questão superada? Os índios já são católicos ou ainda há espaço para manter a tradição religiosa indígena? A religião indígena ela jamais pode ser aberta de mão, porque o índio sem sua cultura, o índio sem sua religião, ele não resiste. A gente tem maior respeito pela igreja, porque no presente, a igreja, na pessoa de Dom José Grande Castro, na pessoa de Frenoque e outros padres, eles foram os pais para a reconquista dessas terras dos índios Chocó. Então, por isso que a igreja hoje existe no meio da gente, mas separando nos momentos que é indígena, que é só lá na mata, mas que ela convive no meio da gente, no momento aqui dentro da aldeia. Viu? E por isso que a gente tem maior respeito, porque no presente, ela foi o pai e a mãe, na pessoa de Dom José, de Frenoque e outros padres, para a reconquista dessa terra que hoje está todas em nossas mãos. Muito obrigado, pajé Jair, pela sua entrevista e pela sua atenção e pela recepção. Obrigado, desculpa aí. Percebemos poucas discrepâncias realmente relevantes entre os escritos de Dom Pedro II em seu diário e a história oral que resiste na tradição dos índios Chocós. Dom Pedro II relata a reclamação dos índios contra os portugueses e os conflitos com o Frei Doroteu, assim como nos contaram o cacique Bá e o pajé Jair. A maior diferença é que o imperador não dormiu na ilha e nem veio até ela por conta de problemas com seu barco. Contudo, o monarca registra 2 problemas com a embarcação antes de chegar a Pão de Açúcar no dia anterior.
O reino de Clio encontrou, na ilha de São Pedro, índios civilizados, desfrutando dos benefícios que a cultura branca pode oferecer, mas trabalhadores que, ao mesmo tempo, lutam para preservar suas raízes e costumes, que possam ser deixados em paz no pedacinho de terra que nosso querido Dom Pedro II lhes devolveu. Depois de se despedir da ilha de São Pedro, Dom Pedro II embarcou novamente e continuou descendo o rio São Francisco. Ele voltava para a Bahia, de lá seguiria para as províncias de Alagoas, Pernambuco e Paraíba, e somente em janeiro de 1860 retornaria a pisar nas terras de Sergipe. Visitaria a capital em construção, Aracaju. Reino de Clio, nos caminhos da história, despedindo-se também da ilha de São Pedro para continuar seguindo os passos do imperador pelas terras de Sergipe. Reino de Clio, nos caminhos da história. E nesta última parte nós vamos ver como foram as celebrações de 40 anos do fim daquela luta. Vamos entrevistar o cacique Bá, vamos entrevistar o Frei Enoque, que foi uma figura religiosa importantíssima na luta dos Chocós. Vamos ver. O reino de Clio, Caminhos da História, está na ilha de São Pedro para registrar a passagem dos 40 anos da retomada da ilha pelos índios Chocós. Também neste ano de 2019 completam-se 160 anos da visita de Dom Pedro II, ocasião na qual ele concedeu aos índios a posse da ilha e da caiçara. O reino de Clio vai registrar tudo isso e vai contar para você. Venha conosco em mais uma aventura. Reino de Clio, nos caminhos da história, na ilha de São Pedro. A tradição dos índios Chocós conta que, em 1859, quando da visita do imperador Dom Pedro II à ilha de São Pedro, a dança dos índios teria comovido o soberano, que em atendimento a um desejo dos índios Chocós, concedeu-lhes a posse das terras e da caiçara, a posse da ilha e das terras ribeirinhas. Algum tempo depois, os índios viajaram a Salvador, de onde trouxeram um documento que concedia, em definitivo, a posse das terras aos índios. Mas um fazendeiro da região os embebedou, os enganou e roubou esse documento. Portanto, os índios ficaram sem a posse da terra. Somente 120 anos depois, em 1979, os índios decidiram retomar a ilha de São Pedro. Invadiram o local no dia 9 de setembro e começava aí a batalha judicial pela posse da terra. Hoje, os Chocós estão plenamente estabelecidos na ilha de São Pedro. Possuem escola, posto de saúde, estação de tratamento de água, caçam, pescam, plantam, alguns trabalham fora, praticam seus rituais públicos e privados em paz.
Mas nem sempre foi assim. A posse da ilha e da caiçara, que são as terras à margem do rio, foi resultado de mais de 120 anos de lutas e sofrimentos. Mas o que sabemos sobre a história dos Chocós na ilha de São Pedro? Desde os registros mais antigos sobre essa região, é mencionada a presença de índios na ilha de São Pedro. No século XVII, nos anos 1600, esses índios eram denominados Orumarus ou Aramurus. No século XVIII, os anos 1700, a denominação Chocó surge pela primeira vez. Trata-se de um grupo indígena que vivia nos arredores de Pão de Açúcar, em Alagoas. Em 1759, a ilha de São Pedro estava ocupada pelos índios denominados Romaris ou Omaris. Quando a freguesia de São Pedro do Porto da Folha foi criada em 1829, a ilha era habitada por 139 índios. 9 anos depois, eles contavam mais de 40 famílias e estavam bem estabelecidos, criando porcos e cabras. Em 1841, a sede da freguesia foi mudada para o povoado Buraco, atual cidade de Porto da Folha. E em 1849, o Frei Doroteu chegou à ilha para assistir aos índios. Foi ele quem recebeu Dom Pedro II 10 anos depois. Nesta época, a relação com o religioso e com os brancos já era conflituosa, e a ameaça de perda da ilha fica subentendida no gesto dos índios de pedir ao imperador a posse oficial e definitiva, o que foi concedido, segundo a tradição oral dos Chocós. Em 1870, 1888, 1917 e 1930, há registro de viagem dos índios para o Rio de Janeiro, Bahia e Aracaju, para pedir a confirmação da doação feita por Dom Pedro II. Em 1964, chegou-se a fazer um abaixo-assinado para o presidente da República com o mesmo pedido. Nesta época, a disputa era feita contra os interesses da família Brito de Propriá, que comprara o território que ficou sendo denominado Fazenda Belém. O ato de compra e venda era ilegal, considerando-se a posse concedida pelo imperador Dom Pedro II aos índios. Na década de 70 do século passado, os Chocós remanescentes viviam na Caiçara, terra ribeirinha pertencente à Fazenda Belém da família Brito. Segundo o relato do índio Raimundo, eles viviam oprimidos, com medo de se dizerem Chocós e proibidos de executar suas danças à vista dos brancos. Foi com a ajuda da igreja e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais que os índios começaram a se organizar e resgatar sua identidade Chocó. Em 1978, eles plantaram roças na ilha, mas suas roças foram pisoteadas pelo gado da fazenda e uma decisão judicial os expulsou de lá. Finalmente, em 1979, eles decidiram invadir a ilha e não sair mais, sem se importar com as consequências. Roçaram o mato e se estabeleceram em palhoças embaixo das árvores. A luta começara. Os fazendeiros contavam com a força econômica e tudo que ela pode influenciar. Os índios contavam com a igreja, o sindicato, parte da imprensa nacional e até da imprensa estrangeira. Também recebia um oscilante apoio da FUNAI. Em dezembro de 1979, o governo estadual, na pessoa de Augusto Franco, recebeu um ultimato do bispo Dom José Brandão de Castro. Ele disse ao governador que iria para a ilha e só sairia de lá morto ou com a posse das terras garantida aos índios. Ele disse que o que acontecesse com os índios aconteceria também com ele e isso seria a responsabilidade do governador. Em dezembro de 1979, o governo estadual desapropriou a ilha, pagou por 600 tarefas de terra,
quando na verdade o local possui menos de 400 tarefas. Essa conta errada depois seria revertida a favor dos índios, na luta para conseguir também a posse da caiçara, as terras ribeirinhas. Em março de 1980, a Assembleia Legislativa de Sergipe autorizou a doação das terras, que agora pertenciam ao governo do estado, para o governo federal. A luta pela ilha de São Pedro só acabou em 27 de julho de 1984, quando a transferência da terra da União para os índios foi finalizada. Começaria então a luta pela posse da caiçara. Os índios também ocuparam a área, mas foram expulsos pelos fazendeiros e jagunços. Mas o processo judicial começou a tramitar. Em 1991, eles reintegraram a caiçara à sua posse. E entre os anos de 1999 e 2003, as demais fazendas da área foram reintegradas. Fim de jogo, vitória dos Chocós. Quando a celebração finalmente começou, nós tivemos a oportunidade de assistir a 3 danças dos índios, a 3 torés. O primeiro deles, pouco depois das 8 da noite. Os índios vieram portando tochas, cantando, dançando, se reuniram ao redor do mastro da bandeira, onde executaram sua dança e o seu canto. Foi um momento realmente mágico. Depois da dança ao redor do mastro da bandeira, os índios foram para a frente da igreja de São Pedro, aonde cantaram e dançaram ao redor do cruzeiro, na companhia de um dos homenageados da noite, o Frei Enoque. Jesus Cristo.
Depois da dança ao redor do cruzeiro, o cacique Bá, seguido do pajé Jair, marcaram o ritmo e os índios adentraram a igreja dançando em um momento realmente glorioso e inesquecível. Nós esperamos que a edição possa passar para você pelo menos 10% da emoção que nós sentimos presenciando aquele momento. É o Reino de Clio, nos caminhos da história, nos 40 anos da retomada da ilha de São Pedro pelos índios Chocós. Ei,
dentro da igreja, mais momentos emocionantes. A homenagem ao Frei Enoque, o reconhecimento pelo trabalho de Dom José Brandão de Castro, o lançamento de um livro e um coral das crianças. Vamos assistir. Hoje, em abertura dos 40 anos de liberdade do povo Chocó, foi muito forte e bonito, né? E que nesse dia de hoje, a força do nosso Pai Andreyu sempre esteja presente na nação Chocó. Pai Andreyu sempre esteja presente na nação Chocó. Naquela época, os mistérios divinos já existiam protegendo nosso povo. Agradecemos nesse momento, Padre Frei Enoque. Obrigado em nome da nossa aldeia, pela sua existência, por ter sido um pai, um filho dessa aldeia. Obrigado, Frei Enoque, por tudo que tem feito nessa nação Chocó, pelos méritos que nos deu essa nação. E que o Senhor possa viver mais anos em nosso meio. Te agradecemos por tudo, que o Senhor sempre é e será eterno na memória do povo Chocó. Esse momento a gente preparou para que o Senhor saia daqui sentindo o amor e a gratidão, o reconhecimento que o povo Chocó tem pela sua pessoa. Que o Senhor leve esse momento para sempre. Apesar de todas as dificuldades, todas as batalhas, todo o sofrimento que o Senhor já enfrentou aqui conosco, mas saiba que o Senhor é muito amado e jamais será esquecido por nós, Chocó, e por todos aqueles que conhecem e amam a história de Chocó. Aqui está o Chocó de alma, o Chocó de coração, o Chocó que a comunidade tem orgulho de dizer que é Chocó. E nada mais justo que ele receber esse cocar nas mãos do nosso cacique e do nosso pajé como esse reconhecimento. Neste momento, em nome do nosso Pai Andreyu, na aleluia que é Cristo, em nome da natureza e em nome do povo Chocó, receba esse cocal como símbolo de história e símbolo da natureza. Eu considero a desapropriação, a retomada das terras em 1996, quando o cacique Vileno, assumindo a luta dos outros, tentou a grande conquista da terra, porque todo mundo não veio de uma vez. Uns atravessavam no domingo, outros na segunda bem cedo, e não tinha medo por ficar em São Pedro. Estamos aqui. Então, a luta pela caçada só foi consumada no dia 13 de maio de 1996. O livro de um guerreiro que foi criado nesse barro, nesse chão, que até agora morreu em tanto mundo. E quantos anos, amigo? Você tem quantos anos? 32 anos. E depois do surgimento do Licuri, do ressurgimento do Licuri, ele começou
a ter um talento. Deus fez com que ele nascesse para a cultura, para o povo Chocó. Então hoje nós temos aqui um livro. Eu nunca imaginei que um dia aquelas coisas que eu escrevia no meu quarto, debaixo das mangueiras, ia se tornar um livro. Nunca pensei, nunca tive vontade de ter um livro, talvez por isso eu tenha ganho esse presente. E que só aceitei esse momento, o professor fez por mim, e esse momento eu só aceitei que acontecesse por ele. Pelo esforço, pelo empenho, pela dedicação, o carinho que ele tem demonstrado por mim. E eu passei a notar que isso era algo importante para ele. Então, eu me admiti a aceitar fazer esse momento. Faça de conta que aqui é o nosso avô e ali é o nosso pai, abaixo de Deus. Porque foi ele que teve até o Augusto Franco, quando a juíza deu 10 dias de prazo para a gente se afastar aqui dessa aldeia. Para onde é que a gente ia? A gente saiu de lá, porque não suportou ficar, porque não estava dando mais certo. E para trás, olha, outros já tinham saído a busca de colégio, se encontraram com os cariris, se tornaram Cariri Chocó. E outros foram procurar outros meios. Mas ficaram com as famílias. Mas esse e outros, aliados da igreja, Frei Azelino, Frei Juvenal, Frei Roberto, Frei Benox, deram a sua vida. E esse disse para o governador Augusto Franco: olha, estou indo morrer com meus filhos. A bala que for para o Chocó vem para mim, porque o que acontecer de ruim com aquele povo, o senhor é o único responsável. Depois dessa conversa desse homem teve com o governador Augusto Franco, ele perdeu as forças e desapropriou a ele. Então
se deu no dia 7 de dezembro. A notícia chegou aqui no dia 8 e fomos convidados pelo Frenote para ir para Porto da Folha para o dia da nossa padroeira municipal em Porto da Folha. Então, um salve de palmas para esse grande guerreiro. Ele seja louvado por Deus. Muito obrigado, Senhor. No Toré da Madrugada, apenas uma pequena celebração. Os índios cantaram e dançaram ao redor da praça principal da aldeia. Veja como foi. Vamos juntos dançar com o cacique Urubá. Vamos juntos dançar com o cacique Urubá. O Chocó vem cá, vem pro terreiro dançar. Vamos juntos dançar com o cacique Urubá. O Chocó vem cá, vem pro terreiro dançar. Vamos juntos dançar com o cacique Urubá. O Chocó vem cá, vem pro terreiro dançar. Vamos juntos dançar com o cacique Urubá. O Chocó vem cá, vem pro terreiro dançar. Vamos juntos dançar com o cacique Urubá. O Chocó vem cá, vem pro terreiro dançar. Vamos juntos dançar com o cacique Urubá. Chocó unido, jamais será vencido. Chocó unido, jamais será vencido. Amanhecendo aqui na ilha de São Pedro, e eu devo confessar a vocês que ainda estou sobre o efeito avassalador de ter assistido pela primeira vez a um toré, a dança dos índios, que foi realizada aqui ontem à noite, em celebração aos 40 anos da retomada da ilha de São Pedro, como nós já dissemos a vocês. É uma energia ancestral, uma força que domina a quem está assistindo, e eu imagino o que acontece com quem está dançando. Reino de Clio, nos caminhos da história, nos 40 anos da retomada da ilha de São Pedro pelos índios Chocós. Como não poderia deixar de ser, realizamos também algumas entrevistas. Entrevistamos o Chocó Heleno, entrevistamos também o Frei Enoque e entrevistamos o Cacique Bá. Vamos acompanhar. Bom, nós estamos tendo a honra de ser recebidos na casa do cacique, que não está exercendo o posto no momento, o Cacique Heleno. O Cacique Heleno é testemunha da história. Ele estava aqui quando os índios resolveram reentrar na ilha de São Pedro e vai contar pra gente agora como foi essa experiência. Cacique Heleno, fala pra gente como foi aquele dia 9 de setembro de 1979, o que aconteceu, como que o senhor se sentiu, conte tudo pra gente. Boa tarde a todos. Vejam bem, pessoal. O povo Chocó já sendo muito perseguido, massacrado pela família Brito. Por quê? Porque eles já sabiam que o povo Chocó tem interesse em retomar a terra, que um dia foi retomada dos seus ancestrais. E aí a gente resolveu fazer o quê? Ocupar a ilha de São Pedro, que são 319 tarefas, e a Caiçara é uma légua em quadro. E a gente entendeu que a Caiçara, a ilha seria mais fácil ser indenizada.
como foi indenizado. Com o apoio da igreja, acredito como uma reparação do que foi feito no passado. E aí, depois que a gente teve a nossa ilha cercada, a gente lutou pela Caiçara, pois lá é 6 km², muita terra, e com muito sacrifício, muito apoio dos estudantes e tanta gente que se solidarizou, melhor dizendo, com a nossa causa, nos ajudou, e hoje a gente é o único povo do Nordeste que não tem mais um palmo de chão a reivindicar. Mas não foi porque eles foram bonzinhos com a gente, que até a nossa característica e o nosso linguajar eles conseguiram levar. Mas a melhor parte eles não conseguiram levar. Foi a história do povo Chocó e o sentimento indígena que ficou em nós. E aquele dia especificamente? O senhor ainda era muito jovem, mas tem lembrança do que aconteceu naquele dia? Como foi a reentrada, como foi a invasão, como foi... Era uns de pé, com sapos na cabeça, outros por dentro d'água, e já aqui ficaram uns aqui debaixo dos pés de pau, por muito tempo, comendo o que o povo mandava, e vestindo o que o povo mandava, e calçando o que o povo mandava. Aquele povo solidário à nossa história. E qual é a lembrança que o senhor tem mais viva daquele dia na sua memória? Quando o senhor pensa naquele dia, o que é que primeiro vem na sua mente? Que ninguém se desespere, pois Jesus jamais abandonará um filho teu. E aquela história que aconteceu no passado, a gente, como uma prova da maldade que fizeram com a gente no passado, ele deu de volta a nossa terra. E eu acredito, a partir daquele dia, eu não tenho mais dúvida que Deus existe e existirá. Em comparação com o que vocês sofreram no passado, como é a vida do índio Chocó hoje? A vida do povo Chocó hoje, comparando com a minha infância, é a mesma coisa da minha infância com a infância dos filhos daqueles que tomaram a nossa terra um dia. Não muda nada, é a mesma coisa. Meus filhos é a mesma história, é como se fosse um rico para eu na época de criança. Hoje todo mundo vive muito bem, graças a Deus. Temos nossa terra, temos a nossa liberdade, e querem que a gente desmate a nossa terra toda para cobrir de capim, diz que para enricar. E a gente não se preocupa com isso, porque o índio só se preocupa quando ele está doente ou quando ele está com fome. E você aí que está me ouvindo, analise. Se você estiver com saúde e se estiver com a barriguinha cheia, se você está com algum problema, porque aqui tudo ficará. A gente não está pensando em não nada. A gente está pensando só em ter paz e sossego, que no meu ponto de vista e no ponto de vista de todo Chocó é a riqueza do ser humano. Essa história é muito bonita, uma história de luta, né? Uma história de vitória, né? De sacrifício, de luta e de vitória. Como é que essa história está sendo preservada? Como é que ela está sendo contada? Se ela está sendo guardada para as próximas gerações de Chocós que estão nascendo e que ainda vão nascer? Todos os meses a gente vai para a mata e lá a gente fica 4 dias na Caatinga. A gente vai na sexta-feira, volta na segunda. E lá a gente tem um terreiro das crianças, um das mulheres e outro dos homens. E tem um momento que todo mundo se encontra. E lá é discutido a nossa história, como a gente se organizou para conquistar a terra, a importância de não desistir de ser o que é. E lá a gente tem aula para a gente mesmo, através da natureza, e as crianças ouvem toda a história da gente, porque um povo sem história é um povo sem vida. Muito obrigado, Cacique Heleno, por sua atenção, por sua visita, por sua recepção. Foi uma honra muito grande conversar com o senhor. Muito obrigado. Eu que agradeço ao senhor por nesse dia vir até a nossa ilha de São Pedro e nos dar essa oportunidade da gente divulgar a nossa história. Você que está aí
nos ajudem, porque o pequeno é mais pequeno porque não acredita no mais pequeno. Obrigado. Reino de Clio, Caminhos da História, está tendo a honra de estar aqui ao lado do Frei Enoque, que é testemunha viva da história da luta dos índios Chocós. Frei Enoque, primeiramente, muito obrigado por nos conceder essa entrevista. E eu gostaria de saber do senhor, de forma bem resumida, qual foi o papel da igreja na luta dos índios Chocós. Foi fazer-nos entender, respeitando a espiritualidade deles, que eles não eram caboclos, mas eles eram descendentes dos indígenas, os seus pais, os seus avós, seus bisavós eram Chocó, coisa que eles desconheciam. Então o papel da igreja foi ajudá-los a se identificar com o que eles já foram no passado, como índios. A história registra conflitos entre os índios e a igreja, mais notadamente na época da visita de Dom Pedro II com o Frei Doroteu. Ele tinha o hábito de ir contra a que os índios se expressassem com sua cultura, fizessem as suas danças. E num outro momento nós vemos a igreja tomando a frente na luta pela recuperação das terras dos índios Chocós. Como o senhor avalia esses dois momentos da relação da igreja com os índios e o que mudou da época da visita de Dom Pedro II para a época da retomada da ilha? Olha, a igreja que aldeava, ela acreditava que retirando os índios da selva, das matas, da natureza e colocando num lugar, ela estava se ajudando no desenvolvimento indígena, porque é uma outra cultura que chega aqui. Primeiro chegam os frades franceses, que tinham também uma ideia de aldeamento, embora fossem bem avançados, os frades jesuítas, porque a gente precisa entender que naquele tempo era voz corrente, que índio e negro não tinha alma. Imagine, né? Então era para ele um valor grande tornar-se cristão, ou torná-los cristãos. E com Dom Pedro se revela uma aliança que ele teria dado de boca, de viva voz, uma légua de terra, não no território aldeado, que era aqui, mas na Caiçara, que lá é o verdadeiro marco das terras dos índios Chocó. Compreendo. Como a ação da igreja, a sua, a do bispo Dom José Brandão de Castro, na luta dos índios Chocós para a retomada das suas terras, como isso pode ser encarado dentro da doutrina da Igreja Católica? É o reconhecimento de que Deus é um Deus global, se a gente pode dizer assim. Deus é Deus de todos. E os índios são mais do que ninguém originários desta terra. Eles é que sofreram todo o processo de expoliação, de escravidão, de mistura e retirados do seu lugar. Então, a igreja começou a aprender que era anunciar Jesus Cristo não significava aldeá-los,
Martinho de Nantes, ele fez um relato sucinto que deu o livro em francês das missões no Baixo São Francisco. Só que os franceses depois foram substituídos pelos italianos na propaganda Fide. E depois que Frei Doroteu saiu, é exatamente no momento que os índios vão perdendo suas terras. Né? Eles dão por extinto a missão e os fazendeiros, via intendência de Portafolha, conseguem por lei decretar extinta a aldeia e foi um passo para a tomada das terras pela família no tempo do coronel João Porfírio. Muito obrigado pela entrevista, foi uma honra conversar com o senhor e parabéns pela sua luta, que eu espero que seja muito bem recompensada na pós-vida. Tudo de bom para o senhor. Muito obrigado, e também eu queria incentivar o senhor e os outros historiadores a cada vez mais difundir a luta dos oprimidos, que continua em vários setores, porque o capitalismo ele não tem coração, a ideologia dele é o lucro, e por isso ele se apropria dos bens dos pobres e dos empobrecidos. Reino de Clio, Caminhos da História, está tendo a honra de ser recebido pelo Cacique Bá, que vai nos conceder essa entrevista. Cacique Bá, ontem à noite a celebração dos 40 anos da volta dos índios Chocós para a ilha de São Pedro. Também 2019, um ano muito especial, porque além dos 40 anos da retomada da ilha, também completando-se 160 anos da visita do imperador Dom Pedro II. Como é que o senhor avalia tudo isso, esse ano tão especial? No meu ponto de vista, é um momento único, porque não é à toa que um povo conquista assim, 40 anos de liberdade, e se tratando da retomada, o povo Chocó se encontrou com a liberdade. Então, além do mais, está completando, eu nem sabia, estou sabendo agora que está completando 160 anos da visita de Dom Pedro II aqui em nossas terras. É mais um motivo de alegria, porque foi uma passagem que ele deixou alguma coisa, porque se ele poderia não ter feito nada ou ter feito mal, ele fez o bem. Pelo menos deu de volta para o povo Chocó uma alegre quadra de terra, sendo que não foi nada fácil. Em cima da quantidade de terra que ele deixou, o povo Chocó teve que lutar, passar a noite mal dormida, foi perseguido e se esforçar realmente da vida, né? Liderança ter que correr para São Paulo e outros perderam o sossego por conta da luta pela terra. Então, tudo isso é motivo de alegria, porque nós conseguimos essa grande reconquista, né? A reconquista da liberdade e o direito de plantar, criar e ter um pedaço de terra para viver. Na verdade, se nós formos olhar, a batalha pela ilha de São Pedro começou lá em 1859, quando o imperador concedeu a terra. Os fazendeiros não concordaram, não é mesmo? Enganaram os índios, tomaram o documento, segundo a tradição dos Chocós. Então, 120 anos depois, os índios ainda estavam lutando e voltaram à ilha para não sair mais. Exatamente. Em 1859, Dom Pedro II, passando pelo Rio São Francisco, ele não parou aqui porque ele quis parar. Foi porque o barco que ele vinha deu um problema. E graças a Deus a natureza nos ajudou, e Deus parou bem de frente à nossa aldeia. E ele viu aqui uma antiga vila, né? Existia o Chocó aqui e uma parte de Chocó lá na Caiçara.
Então nessa visita dele, não foi que ele veio nos visitar, foi porque ele deu um problema e ele sumiu. Aí só sei que ele dormiu por aqui. Aí aconteceu que nesse dia, os índios Chocó estavam no Uricuri, como a gente até o dia de hoje a gente pratica, cantando um toré e dançando, buscando o seu Deus da sua forma, né? E preservando a cultura. Aí o que ele escutou daqui, até hoje aqui escuta quando a gente canta lá. Isso é os índios? Disseram que sim. Será que esses índios podem cantar e dançar para mim? Aí fizeram o convite os índios vieram, dançaram e cantaram, ele se emocionou. Disse que nunca ia esquecer aquele momento, mas ia deixar outra que a gente também nunca ia esquecer. Aí deu de volta para o Chocó um alegre quadro de terra. Então a luta começou ali, porque quando a gente foi pegar esse documento no Rio de Janeiro, o índio Chocó, os índios Chocó foram 3 índios. Eu não vou dizer não, porque pode acontecer de eu esquecer, não dizer o correto. Sem problema. Mas ele teve lá no Rio de Janeiro, os índios, e trouxeram da aldeia de pé. Mas não chegaram lá a pé não, porque é quase impossível. Foram pegar algum tipo de transporte, mas saíram daqui de pé. E trouxeram o documento. Aí o que foi que aconteceu? Só os índios tiveram conhecimento, promoveram uma mini festa, matando um carneiro, matando um boi, e fizeram uma festa já no objetivo de iludir os índios, de embebedar os índios para tomar o documento. E isso aconteceu. Tomaram o documento dos índios, foram passar lá, e eles pegaram o documento dos índios. Então nós já perdemos a terra por causa da cachaça, cada um copo de cachaça, né? Então a batalha já começou aí. E para a gente conseguir esse documento de volta foi luta, meu irmão. A história registra 2 momentos distintos da relação dos Chocós com a igreja. O primeiro, na época da visita de Dom Pedro II e antes, quando a igreja veio catequizar os índios e criar conflito contra a cultura indígena. E no outro momento, há 40 anos atrás, com a igreja caminhando junto com os índios na batalha pela retomada da posse da ilha e da Caiçara. Como é que o cacique analisa esses 2 momentos distintos da relação com a igreja? Então, o primeiro momento, essa geração de hoje, do menor ao maior de idade, não conhece. Essa aqui catequizou e gerou esse conflito de trazer os índios para a sua realidade, orar como católico e buscar tirar o índio da sua realidade. Esse primeiro momento aconteceu com os nossos ancestrais, né, com os nossos antepassados. Mas essa geração de hoje, do menor de idade até o maior, não conheceu. O que essa geração conheceu foi aquela igreja que nos ajudou. Mas também não pode contar a história se não falar também dos nossos ancestrais, que era sangue nosso, não é verdade? Então, a igreja que nos ajudou já foi no segundo momento, que foi na pessoa de Dom José Brandão de Castro, Frei Enoque, Frei Roberto, Frei Angelino, Frei Juvenal e outras pessoas. Então, eles nos ajudaram, não foi só com palavras. Teve muitas palavras, teve muito diálogo, mas foi com ação. E a Igreja Católica se cometeu, e como cometeu um pecado no passado, mas esse pecado foi se pedindo um perdão, mas com ação. Dando uma vida, a bala que viesse para o Chocó, vem para ele, foi isso que o Dom José de Castro fez com Augusto Franco, disse, estou indo morrer com meus filhos. Quando a juíza deu os 10 dias de prazo para a gente se afastar daqui, quando está se aproximando, ele teve lá. Disse, estou indo morrer. E o Senhor será o único responsável que se houver derrame de sangue com aquele povo. Porque eles não têm mais para onde ir. Então estou indo. Lá, a bala que for para o Chocó vai para mim. Então, você vê o que foi que houve. O Frei Enoque mesmo foi proibido de entrar em nossas casinhas. Ele mesmo se acampou na ponta da ilha, na proa. Dormiu lá e a gente levava um bocado daqui para lá. Ele não podia entrar porque o que se dizia o dono proibiu. Então, a igreja, o Frei Roberto levou tapa por conta da nossa luta, porque estava nos defendendo. E além do mais, foi a igreja que sameou a nossa situação em várias reuniões que já havia na década de 70. Ontem eu tive a oportunidade, pela primeira vez na minha vida, de assistir a um toré. E eu lhe confesso que eu até agora estou abalado assim, com a emoção que foi presenciar aquilo. De onde vem aquela energia tão grande que
que vibra no meio dos índios quando eles estão dançando o toré? O que acontece ali que mexe tanto com a gente? O que você viu ontem é uma tradição desde dos nossos ancestrais, dos antepassados. E aquela força que, uma vez eu dei uma entrevista, que o toré é tão forte que contagia as pessoas que estão ao redor. Por quê? Porque ali não é só os índios fisicamente que está ali cantando. Existe a força do alto, a força do Deus que nós acreditamos, né? Além do mais, um canto que é feito através da boca do Espírito. Por isso que a gente, na dança do toré, quando a gente vai para o ritual, não trisca no álcool. A gente passa alguns dias para chegar no ritual, se livrando de algumas coisas que a gente entenda que vai fazer mal à caminhada e o toré. Porque a gente entende que ali é um canto sagrado, junto com a dança, para que a gente alcance a nossa graça, né? Então, por isso que essas energias que vocês sentem, não é só porque está saindo da nossa boca, ou senão de uma cena que a gente está fazendo. Não, ali existe algo que a gente talvez não saiba nem explicar. Cacique, muito obrigado por nos receber aqui, muito obrigado por essa entrevista. Valeu, Parabéns, obrigado, mesmo. E seja bem-vindo à nossa terra e venha mais vezes se quiser. Muito obrigado. Valeu. No dia 9 de setembro, propriamente dito, ocorreu então o grande toré, a grande dança de celebração. Diversos índios, todos eles vestidos a caráter, cantaram e dançaram por toda a aldeia e principalmente ao redor do mastro da bandeira. Realmente foi um momento muito vibrante e inesquecível. Vamos ver como foi. Reino de Clio, nos caminhos da história, nos 40 anos da retomada da ilha de São Pedro pelos índios Chocós. Tá bom, É
Então, esta é a história que nós tínhamos para contar para você. Aproveitamos aqui a oportunidade para render as nossas homenagens a todo o povo Xocó, por sua história, por sua natureza pacífica e por sua vitória. Parabéns, Índios Xocós. Se você gostou desse vídeo, ajuda a gente. Deixa aí o seu comentário, o seu like, se inscreve no nosso canal e ativa a sinetinha para ser avisado quando novos conteúdos estiverem no ar. E você sabe que tem sempre novidade chegando por aí. Muito obrigado!